gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h36, 11h36. Vamos dando sequência então ao programa Voz dos Associados, e agora com o nosso quadro Conversando a Gente Se Entende, com a participação especial do Dr. Fábio Araújo de Sá, que já está por aqui para a nossa conversa desta quarta-feira, hoje, dia 24. E o nosso assunto de hoje, vamos falar aí sobre incontinência urinária, que é a perda involuntária aí da urina. E existem aí muitas causas para esse quadro, desde gravidez, entre outras que vamos estar aqui destacando no programa. Esse problema ocorre mais acentuado em mulheres, mas pode também afetar os homens. Então, esse é o assunto de hoje. Quem está aqui comigo para conversar sobre este assunto é o Dr. Fábio. Bom dia, doutor. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande, como sempre. Começando a agradecer primeiramente a Deus, mandando um abraço lá à dona Anitta, minha mãe capucheira, que eu cumprimento toda a família. E quero também começar agradecendo ao pessoal da Universe, o pessoal do Sindicato dos Médicos, em nome do Dr. Sérgio Alvim, que nós fizemos essa final de semana o simpósio de medicina do Vale do Caparaó. E sexta-feira eu tive a honra de fazer a palestra magna de abertura em Matipó, onde tiveram alunos das faculdades de Caratinga, de Manhuaçu, de Matipó, alguns alunos também de Viçosa e de Ponte Nova. Foi um evento muito bom e agradeço muito a confiança, tá? Principalmente o agradecimento especial aos futuros médicos, aos alunos aí. Grande abraço, pessoal da Liga. E também hoje eu quero agradecer à empresa Mantecop Farmácia por causa de um detalhe. Hoje eu recebi, sabe, meu amigo, lá no meu consultório, o meu primeiro caso clínico é lançado no Brasil. A gente sempre fala aqui sobre diabetes. Com moral aí o doutor, hein? Lançado no Brasil inteiro. Tá vendo aí? Deus abençoa, a gente estudando, confiando em Deus. Com certeza. Lá na frente a vitória é certa. É o fruto do trabalho, né? Podemos dizer assim, amém. Né? Com certeza. E nós vamos voltar a esse assunto na próxima semana, que tem duas drogas, que é a tal dialoglipina e pioglitazona. Nós já falamos em alguns programas. Se você for lá no podcast Cuidando da Saúde, você vai ver. E falamos também da gordura do fígado, que é a esteatose hepática. Então eu fiz um caso clínico com os benefícios dessas drogas nos pacientes que têm a gordura no fígado. E teve essa escolha no Brasil de alguns médicos, eu fiquei um dos classificados e está sendo distribuído esse material em todo o Brasil. Eu vou colocar até na internet depois a matéria, mas aqui é um agradecimento também à empresa. E quero aproveitar e mandar um abraço ao Lousival, que também é um grande amigo propagandista, que está sempre junto com a gente, que também trabalha nessa área das medicações de incontinência urinária. E vamos começar o nosso assunto técnico de uma vez. Muito obrigado, senhor, obrigado aos amigos que torcem para mim e a família. Muito bem, 11h39, doutor, eu gostaria que você falasse o que é a incontinência urinária e como podemos definir essa patologia, essa doença, né, que muitas mulheres e até nos homens também acontece. Sim, a incontinência urinária, gente, é a perda involuntária, sem querer, né, da urina pela uretra. Esse distúrbio, como você disse, realmente é mais frequente no sexo feminino e pode manifestar tanto na quinta ou sexta década de vida, quanto em mulheres mais jovens também pode acontecer. Eu queria só abrir aqui um parênteses rapidinho, que é o seguinte: tem pacientes que procuravam a gente, senhoras, às vezes, aqui no interior ainda é muito comum que as mulheres ainda hoje, você pergunta, você tem quantos filhos? Ah, doutor, eu tive 5, tive 6. E quantos foi cesárea? Nenhuma. Só fez períneo? Não. Aí vai chegando a época que aquela bexiga, se fala bexiga baixa, vamos falar de um termo mais leigo. Então acontece o que? A pessoa vai tossir, vai pegar um peso, vai espirrar, a urina sai. Aí essas pessoas perdem a qualidade de vida. Para de em ambientes sociais, na igreja. Aí tem uma senhora uma vez falou: doutor Fábio, eu nem quero mais igreja, porque não vai fazer cirurgia dependendo da idade. E muitas vezes com o tratamento a pessoa volta a ter essa vida social, ela volta a frequentar lugares. Teve uma que falou comigo: doutor Fábio, a coisa mais gostosa do mundo foi eu voltar a ir à igreja sem preocupação de usar forrinho ou essas fraldas geriátricas. Olha que coisa boa. Outras vezes também eu tive um caso, a gente está sempre falando com muito respeito e sempre exemplar, sem citar nome, óbvio. Eu tive também uma paciente, moça, ia casar,
E estava muito preocupada, porque desde menininha urinava na cama à noite. Sim. E ela falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso no casamento pro meu noivo? Tá vendo? Olha que estrago que faria na vida, né? que situação. Constrangimento Tá seria, vendo? né? Então vocês que estão ouvindo isso aí, tanto a senhora mais idosa quanto as pessoas mais novas, isso tem tratamento. E é um assunto muito interessante, por quê? Porque atrapalha a vida como um todo, muda toda uma história. A pessoa às vezes deixa de viver em paz e felicidade por causa disso. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, doutor, e eu faço mais um questionamento. Por que a incontinência urinária é mais comum entre as mulheres? E qual é a faixa etária que as mulheres são mais atingidas, doutor? Pois é, geralmente a faixa etária é entre 50 e 60 anos pra cima, a maioria delas, certo? Agora, por que acontece mais em mulheres? Por causa da própria anatomia, porque a mulher apresenta, além da uretra, que é aquela parte, né, aquele caninho, digamos assim, que leva a bexiga até lá de fora a urina, a mulher, além dessa uretra, tem duas falhas naturais no assoalho pélvico, que a gente fala assoalho é justamente a musculatura ali da bacia. Tem o hiato vaginal e o retal, e isso faz com essas estruturas, que são músculos, vai dar sustentação a esses órgãos pélvicos. Então nós vamos falar do útero, ovário, bexiga, etc. Então isso vai haver o quê? Vai haver a perda dessa sustentação. Então esses anéis, essas ficam mais frágeis, geralmente nas mulheres, mais rapidamente, e aí acontece essa perda da urina. Isso tem a ver com relação aos partos, doutor, também? Geralmente sim, por isso que eu falei que muitas vezes a mulher que tem muito parto, né? Sim, então ela vai fazendo isso e com o tempo, por isso que as mulheres faziam algumas fazem o períneo, fazem como dizer, sustentação da bexiga, porque a musculatura nossa, toda a musculatura com o tempo vai caindo, não vai ficar mais fácil. Você vê uma moça... Principalmente a parte da barriga, né, doutor? Da parte da barriga. Então você pode notar que a pele, o braço, toda a musculatura cai, né? A gravidade. Sim. Então aí também há uma queda dessa sustentação do assoalho pélvico, a queda da bexiga, muitas vezes o pessoal fala bexiga baixa, né? E aí acontece. Muito bem. 11 horas e 43 minutos. Doutor, eu gostaria que você falasse também quais são as causas mais comuns aí da incontinência urinária, doutor. Pois é. A eliminação da urina, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, né, que a gente chama, é um tipo de sistema nervoso, mas pode ser comprometida nas seguintes situações. Por exemplo, acabamos de falar, como comprometimento das musculaturas, o músculo fica mais fraco. E os esfíncteres, o que é isso? É válvulas, digamos assim, são as válvulas. Então a válvula, é tanto que a pessoa consegue urinar parando se ela quiser, não é isso? Ela começa a urinar e fala, ela para, não consegue fazer isso, todo mundo? Sim. A maioria das pessoas. Agora, a pessoa que tem essa válvula, digamos, deficiente, ou isso. Outra coisa que você acabou de falar, gravidez e parto aí. Gravidez e parto é uma das grandes causas. Agora, nós temos causas de doenças, por exemplo, tumores malignos e benignos, doenças que podem comprimir a bexiga, a obesidade, como sempre a obesidade faz mal para tudo, até isso. Paciente que fuma muito, principalmente as mulheres, de novo, aquela que fuma muito e tosse muito, toda vez que tosse há uma pressão intraabdominal. Essa pressão também pressiona que a bexiga, ela já está com a válvula esfíncter fraco, também acontece isso. E até quadros pulmonares que pode gerar também essa pressão abdominal. Então isso aí é muito interessante. Outra coisa, procedimentos cirúrgicos ou irradiação que levam a lesão dos nervos. Por exemplo, homens. Muitas vezes o homem tem um problema de próstata. Ele tem que fazer uma cirurgia da próstata, ou ele tem que fazer uma quimioterapia. Então, quando lesa esses nervos que controlam essas válvulas, também pode acontecer isso. E uma coisa muito interessante também é a tal famosa bexiga hiperativa, que ela vai contrair independente da vontade da pessoa, que quando você vai urinar, você pode ver que a pessoa faz um pouco de força para essa urina. E a bexiga hiperativa, quer dizer, há uma contração aí sem que haja independente da vontade de urinar ou não, ela começa a urinar. Muito bem, são 11 horas mais 45 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá e o nosso tema de hoje, incontinência urinária. Doutor, você falou aí sobre bexiga hiperativa e o ouvinte quer saber. Só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, então, o que vem a ser então essa condição aí de chamada de bexiga imperativa, doutor? Explica pra nós aí. Boa, já que falamos, né, então vamos explicar um pouquinho. A verdade é o seguinte, gente, conviver com o diagnóstico de bexiga imperativa pode ser bastante incômodo, como eu falei aqui no início do programa. Essa disfunção, ela é marcada pela necessidade urgente de urinar.
e pelo aumento das micções diárias. Então, além de você ter que correr para urinar, às vezes isso acontece várias vezes ao dia. Muitas vezes pode ser mais de 7 vezes, 8 vezes em 24 horas, o que foge dos parâmetros normais, lógico, né? Lógico que isso também é individual. Também é muito comum acordar à noite para urinar. Como o próprio nome indica, trata-se de hiperatividade da bexiga. Mas não estou dizendo que, gente, mas todo mundo, muitas pessoas têm condições. Lógico, com a idade, você urina, levanta mais vezes, mas às vezes a pessoa levanta muitas vezes, não é normal. Mesmo a pessoa, mas eu tomei muito líquido, então tudo bem, mas estou falando de uma forma comum. Em alguns casos, a bexiga hiperativa está associada a essa incontinência urinária, que nós acabamos de falar, que é perda involuntária da urina. Assim, além da necessidade urgente de urinar, o paciente precisa perder com a perda involuntária da urina durante o dia, entenderam? São duas coisas, parecem a mesma coisa, mas não são. E essa perda ela vai acontecer sem que o indivíduo possa controlar. Às vezes no espirrar, no tossir, no agachar, a pessoa perde a urina. E isso que eu falei que afeta o dia a dia e interfere na qualidade de vida do paciente. Então, gente, além de lidar com essa urgência urinária, é necessário interromper as atividades diárias inúmeras vezes para ir ao banheiro. Sim. Então, às vezes tem lugar que você não tem como parar o seu serviço, você não pode sair, né? Então, por isso que é muito importante mesmo buscar essa ajuda médica, falar sobre os sintomas. Muitas vezes isso aí é um tabu. As pessoas ficam sem graça, muitas mulheres, né, coitadas, ficam com um odor um pouco mais forte e isso vai levar a constrangimento, elas não querem sentar perto da família, numa mesa de almoço, tá vendo? Então é um constrangimento imenso que atinge uma esfera mental, emocional imensa e é algo que nós vamos conversar aqui, tem tratamento. Muito bem, o que mais importante é que você tem o tratamento. Então, 11 horas mais 47 minutos. Mais uma pergunta, doutor. Nós vamos voltar a falar aí especialmente para a incontinência urinária, que é o nosso tema, né, que nós estamos aqui discutindo. Existe mais algum tipo, doutor, de incontinência? Você poderia explicar para nós se tem mais algum tipo? Sim, porque é o seguinte, essas coisas às vezes são muito didáticas e autores, escolas têm classificações um pouco distintas, mas de uma forma mais simples, é o negócio seguinte, existe, por exemplo, a incontinência urinária de esforço, ou seja, o sintoma inicial é a perda de urina quando a pessoa tosse, ri, faz exercício, movimenta, tá vendo? Então é como diz, urinária de esforço, se ela pegou um peso, se ela deu uma tossida, dá aquela pressão, acontece. Existe a incontinência urinária de urgência. Ela é mais grave do que o esforço. Por quê? Porque de uma hora para outra vem aquela vontade súbita de urinar que ocorre em meio às atividades diárias e se a pessoa não correr, ela não chega no banheiro, ela vai urinar na roupa. Imagina conforme o lugar que ela tiver, ela é um constrangimento. Então essa, por um lado, ela é mais grave. E existe uma forma mista, que também associa os dois tipos de incontinência, tanto, né, a de esforço quanto a de urgência, é a mista. Agora, tem uma coisa chamada enurese noturna. O que é isso? É a incontinência urinária que ocorre durante o sono. O exemplo mais típico é o que a gente falou, é aquela criança que faz xixi na cama. Embora a maioria das crianças já aprendem isso em torno dos 3, 4 anos de idade, muitas crianças podem até 5, 6 anos. Para você que está nos ouvindo aí, mas a menina já está com 6 anos e não aprendeu. Lógico, tem que ensinar. Antes de dormir, ir fazer a urina, às vezes tem que acordar de madrugada no início para ele aprender a controlar, tá vendo? É aquela válvula, é esfíncter, isso aí vai amadurecendo. Agora, no caso dessa moça que eu falei que está prestes a casar e está com esse problema, tá vendo? Isso passou. Por que ela chegou a essa idade? Por que agora, só na hora que ela tá vendo que vai casar, que ela teve coragem de procurar o médico? Por causa do tabu. Por causa da vergonha. E não precisa ter vergonha disso, porque o pessoal antigamente usa o bullying, né? Sim. Se acontecesse, o colchão, se você visse que a mãe colocou o colchão lá no sol, aí os coleguinhas, a mesmo os irmãos, olha lá, fez pipi na cama, né? Então era uma gozação, digamos assim. Mas a gente vê que a coisa é muito mais séria do que um bullying, que bullying também é muito sério. Com certeza. Mas isso aí, doutor, né? Fazer xixi na cama, isso aí quase que é comum na fase da criança, né? É isso que eu falei. É muito comum. Na idade, pode até chegar aos 5, 6 anos de idade. Exatamente. Né? A gente sabe que entre 2 até 3 anos, 4 anos é muito comum. Sim. Alguns vai até um pouco mais tarde, Sim. 6 anos. Sim. Mas o menino tá lá com 10, 15 anos, a moça 20 anos, você tá olhando e deixando quieto? Ué, tem coisa errada? Aí já tem que ter um cuidado maior. Tem que ter um cuidado maior. Com certeza. 11 horas mais 50 minutos, faltando 10 minutos para o meio-dia. Doutor, eu gostaria que você falasse como que é feito então o diagnóstico aí da incontinência urinária.
que o paciente que sofre aí com incontinência, né, Isso. vai fazer? Qual que é o tratamento aí, o acompanhamento, o diagnóstico? Olha bem, você e vocês ouvintes praticamente já sabem fazer o diagnóstico aí, tá vendo? Vocês já, o bom daqui é isso, é a gente esclarecer, porque a verdade é o seguinte, o diagnóstico ele vai ser feito de acordo com o quê? Com essa história clínica, são os dados importantes, quer dizer, o diagnóstico vai ser o levantamento dessa história, ele vai explicar pra mim como é que começou isso, quantas vezes que ele vai, se ele tosse, se ela espirra, aí eu já vou fazendo. Agora, existem sim outros recursos para afirmar o diagnóstico, são exames urodinâmicos que chama. É pouco invasivo e vai corrigir essa ocorrência das contrações vesicais, digamos assim, né? E também a perda urinária sob esforço. Mas eu volto a dizer, a grande maioria dos casos é com a boa anamnese, é um bate-papo. É ela explicando e a gente vai perguntando essas situações, quando começou. É diferente de uma pessoa que está com 30 anos, falou, doutor, eu não tinha problema nenhuma na urina, de agora esses dias para cá eu comecei a urinar à noite demais, eu não tô aguentando segurar. Aí você tem que fazer o teste. Imagina se for um tumor de bexiga. Mas não é pra apavorar ninguém, nós só estamos conversando. Muito bem. 11 horas mais 52 minutos. Doutor, e eu gostaria que você falasse também sobre o tratamento, como que é feito esse tratamento da incontinência urinária, para que os nossos ouvintes, você que está aí com esse problema, possa procurar aí um tratamento adequado, doutor. Pois é, então por isso que é bom fazer o diagnóstico e classificar esse tipo de continência. No caso que eu falei dessa senhora, por exemplo, que tem 6 filhos. Então, muitas vezes, nesse caso aí, vai ter que ser cirúrgico, porque a cistocele, a queda da bexiga, vai ter que reforçar o assoalho pélvico, ou seja, melhorar a sustentação pélvica, tá vendo? Então, tem casos sim que é cirúrgico, mas muitas vezes exercícios ajudam a reforçar a musculatura. Eu conheço hoje fisioterapeutas que são especializados nisso. A mulher faz exercício, ou o homem também, eu tô falando no caso aqui da mulher, que é mais comum na mulher, e esses exercícios, eles vão reforçar, é como se você estivesse treinando a bexiga ali, a válvula, a funcionar melhor, né? Agora, além da cirurgia, além dessas técnicas que o urologista, o ginecologista, o obstetra vai explicar isso para vocês, então nós temos também o tratamento farmacológico. Gente, por que isso é muito importante? Tá vendo? Tem pessoas que resolvem só com medicamento. Sim! Porque às vezes o caso é de uma pessoa jovem, por exemplo, igual essa moça que eu citei. Ela não teve parto, ela não teve filhos, a musculatura dela é normal, a pélvica, digamos assim, não é por causa de idade. Então, às vezes, ela já tem bexigas neurogênicas, tem outras coisas pra gente conversar. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes, com um simples comprimidinho por dia, a pessoa melhora isso, e sem falar o seguinte, que tem aquela coisa também da parte psicológica, a partir do momento que ela já sabe o que vai fazer mesmo, mas às vezes é mudança de hábito junto, então são diversas estratégias. Agora, olha bem, os medicamentos, ele vai sim ter substâncias chamadas anticolinérgicas, que vai evitar a contração vesical, ou seja, que a bexiga se contraia. Lógico que alguns medicamentos podem provocar efeitos colaterais, como boca seca, às vezes a pessoa fica meio vermelho, constipa, eu fiquei um pouco sem saliva. Agora, por isso que eu tô falando, conversa com o seu médico que existem medicações diferentes das outras, porque você vai falar o seguinte, fui no médico e me passou um remédio, começou a melhorar, mas me deu uma reação muito grande. Tem outras, tem classes diferentes. Eu não estou falando que um é melhor do que o outro, embora sim, mas eu quero dizer o seguinte, para você pode ser, eu não adaptei com aquele. Achou que é só aquele comprimidinho que existia? Não, existem diferentes drogas, cada uma adaptada ao seu perfil. Às vezes a idade, às vezes a pessoa já tem outros tipos de doenças que não pode usar essas medicações. Então não é simplesmente chegar na farmácia ou porque a comadre está tomando e deu certo e vai tomar também, não. Então procure o seu médico, fala com ele, olha, nós ouvimos um programa, o doutor Fábio falou que existe tratamento farmacológico, existe remédio para isso? Sim. Aí o médico vai falar se é só remédio, além do remédio, se precisa de exercício, musculatura, se precisa de cirurgia, dependendo do caso, tá vendo? Mas o problema, só tá com isso, tem solução. Procure
o tratamento. E tem um lado psicológico também, doutor? Nossa senhora, acontece muito. Acontece muito, né, inclusive, em determinadas fases, a gente sabe que tem pessoas, por exemplo, eu já tive casos que os pais estavam tendo problemas conjugais, separando, e a criança até então não tinha nada, já tinha parado de fazer xixi na cama de uma hora para outra, começou a urinar na cama. É uma forma também, às vezes, até de chamar a atenção, mas aí já é um outro estudo psicológico, eu não quero aqui me meter, porque né, os psicólogos vão puxar minha orelha aqui se eu falar bobagem, né? Muito bem. Doutor, algo mais a acrescentar? Faltando 4 minutos para meio-dia, já tem um horário gratuito político, doutor. Isso. Olha, gente, o tema é muito interessante. A gente vai deixar lá no podcast. O que eu quero dizer é o seguinte: tem jeito de você melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes a alimentação pode alterar isso. Você tem que fazer isso. Às vezes parar de fumar já ajuda muito a tudo, né? Inclusive isso. Os exercícios do assoalho pélvico, como eu disse. O que eu quero dizer é o seguinte: você procura um médico para esse diagnóstico, identificar a causa e o tipo da perda urinária que você está presente. Não vai pensar que é um mal que não tem cura, que é inevitável. Principalmente depois de 50, 60 anos, muitas pessoas falam: já estou mais velho, não preciso disso. Eu não estou falando que aquela senhora voltou a viver porque o sonho dela era voltar aí à igreja. Olha que bonitinho. Acima de tudo, qualidade de vida, né, doutor? Não é verdade? É isso aí. Agora, como sempre, se você evitar ficar obeso, se você fizer o exercício, principalmente as mulheres durante a gestação, controla o peso, dá pra ficar uma grávida bonita sem ficar obeso. Praticar exercício, sim, eu acho que isso é muito interessante para favorecer esse assoalho, né? São medidas que vão ser úteis na prevenção dessa incontinência urinária. Eu acho o seguinte: a qualidade de vida é acima de tudo. Se Deus nos deu chance de estarmos aqui, vamos viver bem. Ainda mais por uma coisa que não é uma doença, como muitas vezes a gente fala que doenças que não tem nem cura, sim, não é verdade? Então procure a causa, sim, e seja muito feliz e volte à qualidade de vida. Muito bem, o doutor que atende lá na Casa de Maria, Centro Médico, na rua Dr. Nelson Duarte, número 34. Pode agendar pelo telefone, o 33 21 23 06 26, Casa de Maria, Centro Médico, né, doutor? Tá sempre atendendo lá, né, doutor? Estarei hoje lá à tarde, se Deus quiser. Nós vamos atender o Cadite a partir das 13h30 e depois iremos para lá para receber todos os nossos pacientes com muito carinho e vamos estar sempre aí. E não esqueçam de ouvir esse programa e os outros do podcast Cuidando da Saúde, que é feito com muito carinho. O J. Batista faz um trabalho maravilhoso e nos entrega-se de presente para você que perdeu, para você que quer ouvir novamente o nosso programa. Um grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser, meu amigo. Muito obrigado. Abraço, amigos. Um abraço, doutor. Obrigado, então, pela sua participação. Até quarta, se Deus quiser.